Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 29 de março de 2025. Estamos indo para o final do mês. Quando vemos, estamos aqui já ultrapassando o terceiro mês do ano e logo, logo, este ano também será ultrapassado. Vemos como a aceleração do tempo está realmente acontecendo. Pelo que temos de orientação e informação, vai se acelerar ainda mais. Hoje eu vou trazer aqui um tema que podemos intitular de Os Trabalhadores da Última Hora. Algumas citações bíblicas, inclusive, já falam dos trabalhadores da última hora, mas muitas vezes ouvimos certas citações e não compreendemos, de fato, o que aquilo pode representar. De uns tempos para cá, eu diria por volta de 2010, 2012, quando realmente as mudanças de frequência do planeta começaram a se intensificar, mais e mais pessoas começaram a entender coisas que antes eram quase impossíveis de compreender. A nossa consciência ainda estava muito travada, muito coberta pelos véus. A luz ainda não tinha se intensificado como aconteceu ali por volta daquela data, quando houve a entrada no nosso sistema solar, no cinturão de fótons, na era da luz, que é a atual era de Aquário. Eu posso aqui relatar por experiência própria. Em 2008, acendeu a luzinha, aquela luzinha interna, que dizia: olha, a escuridão é grande, mas a luz começa a aparecer. O caminho é por aqui. E foi ali que eu adentrei, de fato, neste caminhar, que são quase 20 anos, e que me trouxe até aqui, e que, através deste percurso, as orientações que foram chegando também estão sendo passadas para todos os que se interessam em conhecer um pouco daquilo que vai além da nossa capacidade normal de consciência. Não sei se podemos dizer que é uma capacidade normal, porque eu diria que é mais um hábito. Tudo que é hábito é criado pela comodidade, pela facilidade da situação, do momento. E as nossas consciências, logicamente, precisavam estar submetidas ao véu, como sempre foram, mas a limitação também, muitas vezes, principalmente agora, nesses últimos tempos, ela está mais atrelada à comodidade, à zona de conforto, como se diz, das pessoas, do que propriamente aquela experiência longa que temos de tantas vidas neste planeta. Se há um despertar, nada mais é do que uma abertura nesta consciência, uma expansão desta consciência. Veja por você, não precisa que ninguém te diga como você hoje compreende coisas que há pouco tempo nem sequer podias imaginar. Tudo que nós conseguimos compreender hoje era inconcebível há pouco tempo. Não precisamos voltar em 2010, 2008, 2000 ou até 2015, ou há pouco tempo, 2020, volte ao ano passado, há 2 anos atrás. Veja como as coisas andam rápidas. E a cada dia que passa, nós vemos mais e mais pessoas entrando nesta onda da ascensão. Sim, porque a ascensão é um despertar, é uma consciência que se eleva. Não é só as ações que foram feitas, porque nós estamos numa escola e, obviamente, que essa escola tinha que
ministrar todas as matérias, e elas foram ministradas ao longo dos tempos desta humanidade que aqui está pronta para finalizar esse ciclo. Quem aprendeu a lição e a colocou em prática está pronto para ascensionar. Então agora a consciência está apta a receber novas instruções, novas informações, novos conhecimentos. Foi dito muitas vezes que conhecimento é como uma semente. Ela não pode ser jogada fora. A semente tem que ser sempre plantada em terra fértil, onde ela vai germinar e produzir. O universo não perde tempo. Embora os humanos possam perder o seu tempo precioso, as leis maiores simplesmente são justas e muito certas. Elas não fazem rodeios, elas não perdem o seu tempo. Nós estamos hoje numa comunidade denominada de humanidade, que é a população de almas que aqui estão, experienciando os últimos momentos, os finais de todas as provas, expiações, aprendizado nesta escola. E é óbvio que tem parte desta comunidade humana que se preparou um pouquinho, não digo melhor, mas dentro de um filamento de consciência, dentro de uma linha de raciocínio para poder auxiliar outras pessoas. Muitos se prepararam ao longo de várias encarnações, nos últimos séculos e até nos últimos milênios, porque era preciso estar aqui, pronto para a atividade, para a missão, programada para os tempos finais da transição planetária. E muitos desses trabalhadores da luz, como se diz, porque trabalham para a expansão da consciência, a consciência é luz, são os ditos trabalhadores da última hora. Não é uma imposição de cima e nem um chamado que devemos aceitar com obrigação. Não. É uma vontade de cada alma. É como se fosse um colégio onde há várias classes e cada classe está no seu último ano daquele ciclo. Tem aqueles alunos que se destacaram mais em termos de conhecimento, de aprendizado, e se colocam à disposição de auxiliar aqueles colegas que precisam de um auxílio, e os professores são poucos. Então, cada aluno mais adiantado um pouco se propõe a auxiliar aquele colega que ainda precisa de um pouco de instrução. Os trabalhadores da última hora fazem isso. Estão aqui na Terra, nesta escola, para auxiliar os seus irmãos de caminhada, seus colegas de escola, a dar os últimos passos, encorajá-los, instruí-los, orientá-los, animá-los, dar-lhes um pouquinho de força e coragem para vencer os últimos obstáculos. Nós vemos trabalhadores de última hora em todos os lugares a cada dia mais. Talvez você faça uma comparação, assim como eu também faço. Até 2010, 2012, era difícil encontrar alguém para conversar sobre esses assuntos. As referências eram ainda pequenas e poucas, a não ser aqueles livros ditos espíritas, algumas outras vertentes também nesta área da expansão da consciência, mas era muito difícil encontrar pessoas. Tinha algumas fontes, sim, tanto que existiam os livros, também centros espíritas, centros de Umbanda e outros tantos que divulgam
um pouco da espiritualidade, da consciência, mas não era uma coisa como agora, que você conversa com a pessoa, parece que, puxa, não sabia que você também gostava disso. Há uma avalanche de almas encarnadas que sentem o direcionamento para a finalização deste ciclo. E encontra, por tabela, então, trabalhadores de última hora em todos os lugares. É claro que tem os infiltrados, a gente sabe disso, as sombras também trabalham. Na verdade, elas não constroem, mas elas trabalham na desconstrução. Então, elas fazem um esforço enorme para sobreviver e confrontam aqueles que realmente têm a missão do trabalho da última hora. Mas isso não é importante, porque a luz sempre vence. Não temos que perder tempo com aquilo que não vai acontecer. Vamos gastar o nosso tempo, usar o nosso tempo para agregar aquilo que está chegando, que está vindo, aquilo que é real, aquilo que realmente importa. E nós encontramos trabalhadores da última hora a cada dia mais espalhados pelo planeta Terra. Se você tiver interesse, você entra na internet e você começa a ver mensagens. Claro que tem aquelas que você no começo até parece mais ou menos mensagens boas. Depois você vê que tem nas entrelinhas algumas coisas que não batem com o teu coração. Então é sinal que ali não é tudo verdadeiro. Mas tem aquelas mensagens daqueles trabalhadores da última hora que você ouviu uma vez, te deu um estalinho, uma luzinha a mais se acendeu lá dentro de você. E na medida que você vê outras e outras postagens do mesmo trabalhador, você vê como as coisas são coerentes e condizem com aquilo que ressoa em você. É ali que você deve prestar atenção. Eu recebo muitas mensagens todos os dias de pessoas que me mandam vídeos, áudios, textos. Olha, e me dá um parecer, será que é certo? Será que... Eu não posso, eu não tenho nem tempo para isso. Eu tenho que olhar aquilo que realmente interessa, orientar aquilo que realmente precisa ser orientado. É você que tem que ler, escutar, enfim, apreciar o tema e ver se ressoa com você. Se ressoa com você, siga. Se não ressoa, largue. Se tu acompanhar um trabalhador e mais adiante você vê que aquilo não te serve, não tem problema, tem outros. Tem opções. Então a questão é, eu não posso opinar, porque opinião cada um tem a sua, e a opinião só vale para cada um que tem. A minha opinião vale para mim, não para os outros. Então eu não posso opinar, mas sinta ressoar ou não dentro de você. Se não ressoou, não tem ressonância, obviamente, não tem frequência. Nós colocamos aqui hoje esse trabalho, esse tema, para falar desses trabalhadores da última hora, porque como é importante isso. De vez em quando eu cito alguns, raramente, porque não sou eu que devo dizer para vocês, olha, esse trabalhador, aquele outro. Não, são tantos, que eu seria injusto com aqueles que eu não cito, porque são realmente muitos. Mas às vezes vem um chamado, né, sobre um ou outro. Assim como eu coloquei um dia aquela música do nosso querido irmão que nos deixou há pouco tempo, o Ivan Burato, que nos trouxe aquela música que eu coloquei e hoje está bem aceita por todos vocês, porque foi uma música que ele disse que era para mim, mas na verdade era para a nossa família aqui reunida, nosso grupo deste canal, tanto que está lá como um dos vídeos mais visitados, mais acessados entre todos os que já estão aqui neste canal. Porque é uma coisa boa. O que é bom tem que ser divulgado.
O que não é bom não se divulga. Vamos parar de dar notícia ruim, de trazer energias negativas, como tem pessoas que adoram, a mídia principalmente. Se não tem notícia ruim, não tem audiência. Eu trouxe a semana passada uma mensagem de uma irmã nossa, Maria Conceição Atos, que canaliza mensagens também, recebida lá no espaço. Deve ser o espaço dela, porque eu não conheço a pessoa, não conheço o trabalho dela, mas ela me manda as mensagens no meu particular e eu, de vez em quando, vejo que tem algumas realmente fantásticas, como aquela que eu citei, recebida lá na mesa Mãe Maria. Deve ser o local de trabalho dela, obviamente. Uma mensagem maravilhosa. Eu senti a necessidade de trazer para vocês a mensagem e comentar sobre ela, porque ela tem uma profundidade impressionante. E às vezes você vê uma mensagem muito rapidamente, porque você está ávido por informações, por novidades, e passa batido numa mensagem profunda. É preciso parar, pensar, sentir cada mensagem. Aqui mesmo uma mensagem que eu trago para vocês, pelo menos ultimamente, 4 vezes por semana. Se você não tiver tempo para ouvir com o coração, você não pega a mensagem plena. Você pega ela muito superficial. Às vezes é preciso ouvir várias vezes, com calma, porque cada vez que vai ouvir, vai sentir algo diferente de forma diferente, vai compreender coisas que na primeira vez ou na segunda não tenha compreendido. Porque a consciência nossa, ela não capta a informação muito profunda rapidamente, de um tempo só. Ela precisa ir digerindo, trabalhando como se fosse acoplando aquela informação dentro de uma caixinha chamada conhecimento, entendimento, compreensão. Se nós não compreendemos a mensagem, nós não absorvemos ela, não fica na nossa consciência, esquecemos ela logo. Talvez ela não entre naquela memória primária e daí não temos como lembrar dela depois. Por isso, tem tanta bobagem na internet, tanto desserviço que nos toma tempo, fofocas, principalmente confusões, desesperança, intrigas, perseguições. Sim, isso faz parte daquele programa da Terra que vai deixar de existir. Por que perder tempo naquilo que vai deixar de existir? É como errar o caminho, tem que voltar depois. Os trabalhadores da última hora estão fazendo um trabalho maravilhoso, como um chamado, dizendo: olha, é por aqui, presta atenção. Tem para todos os gostos. Se você não gosta de uma mensagem, deixa ela de lado, tem outras. Às vezes tem uma mensagem minha que você gosta, tem outra que você não simpatiza, mas não importa, pega aquilo que te serve. Tem aqueles que estão ali só para tumultuar, são pagos para isso. E eu digo com certeza, só no Brasil tem, se não tem mais, está muito próximo de 100 mil trabalhadores, não da luz, contrários à luz, que são pagos para criar um contraponto daqueles que trabalham para a luz. Parece mentira isso, mas vai ser revelado mais adiante e todos vocês vão saber disso. E o pior, são pagos com o teu dinheiro que você arrecada, que você paga.
Mesmo que você não pague impostos diretamente, você vai lá no supermercado comprar a tua necessidade, seja comida, seja produto de limpeza, seja qualquer outro artigo, vai numa loja comprar uma cadeira, uma cama, um sofá, você paga um horror como impostos, e muito desse imposto é pago para essas pessoas que depois se voltam contra você mesmo. Eu não sei o número certo, mas provavelmente está ali em torno dos 100 mil. E recebem uma graninha para fazer esse trabalho de futricar. Porque eu sempre digo que a verdade não precisa ser paga para ser dita. O que precisa ser pago para ser dita é a mentira, é a desinformação. Se você não acredita nisso, presta atenção nas notícias da televisão. A televisão é paga e regiamente paga para dizer aquilo que aquele que paga quer que seja dito, ou para omitir aquilo que ele não quer que seja mostrado. É assim que funciona a sombra. Mas nós somos teimosos, nós temos certeza que estamos no caminho certo, que é o caminho da luz e que a luz vence sempre no final. Nós sabemos que em todos os filmes, em todas as novelas, pelo menos na maioria, todos os seriados, todos os livros de contos e fadas, o mal se instala e vai e ataca, mas no finzinho o bem sempre vence. Por que será? Porque é a realidade. O planeta Terra está chegando ao final e quem vai realmente receber os louros do trabalho bem feito são os trabalhadores da luz e não os trabalhadores da sombra. Cada um será responsável pelos seus atos. Não há nada mais justo que isso. Aí as pessoas dizem, mas eu não faço nada, gostaria de colaborar, gostaria de fazer, eu não tenho condições, não tenho um canal, não tenho uma página, não tenho conhecimento da tecnologia. Para ser um trabalhador da luz, às vezes não precisa fazer praticamente nada. Basta ser você, luz. Como assim? Sendo uma pessoa voltada ao bem, com a intenção do bem. Envia luz, envia amor, envia orações. Deseje o bem, deseje... Sempre que você vê uma situação onde há problemas, onde há a maldade, envia luz. Não envie crítica, envie luz. A crítica é uma energia que vai chegar lá e vai engrossar ainda mais o que já está lá de ruim, de sombra. E vai voltar para você potencializado. Envie luz, que a luz vai lá e desmancha a sombra. Se nós soubéssemos o potencial que nós temos dentro de nós, eu já disse aqui alguns meses atrás, citei a possibilidade, se nós conseguíssemos ali um número X, não precisa muitos milhões, não, de almas encarnadas que por alguns minutos vibrassem na luz plena, na energia elevada, nós faríamos o evento acontecer antes da hora. Para ser luz, para iluminar até um poste da calçada. E nunca sai do lugar, mas tem lá uma lâmpada, todas as noites aquela lâmpada acende e ilumina aquele pedacinho de rua. As pessoas gostariam de fazer mais, contribuir mais, então tem oportunidades, não precisa canalizar, não precisa escrever textos, fazer áudios, não precisa criar páginas. Faça o teu trabalho onde você pode. Visite uma pessoa que está com problemas, que está acamada, vai lá, leva um oi para ela, um sorriso. Uns minutinhos do teu tempo. Um abraço. Apenas ouça ela se não tem o que dizer. Visite um doente.
Visite uma pessoa que a própria família está meio abandonando, porque é assim, cansa, e as pessoas começam a abandonar os seus próprios familiares, às vezes. Vai para a rua, veja, olhe, observe. De repente você encontra uma pessoa e por nada começa uma conversinha, uns minutinhos ali no cruzamento da rua. Ouça se ela tem alguma coisa a dizer, ou dá um oi para ela, um sorriso, um boa tarde, um bom dia. Um dia eu disse para algumas pessoas que me perguntaram: você não tem nada para fazer, não acha nada, não quer sair de casa? Entre aqui no meu canal ou na minha página no Facebook, acompanhe os trabalhos, leia os comentários e responda para aqueles que você sente que pode dar uma resposta. Tem gente que às vezes pede alguma coisa e eu não tenho tempo de responder todo mundo. Eu dou a permissão aqui, pode responder. Mas não tenha medo, porque aqui ninguém vai tumultuar. Se alguém tumultuar, obviamente, vamos ter que excluir, bloquear, porque aqui não é lugar de tumulto. Aqui é lugar de aprendizado. Aqui tem que ter, acima de tudo, o respeito. E podem ver os comentários, ninguém é desrespeitoso, porque não se cria essa energia aqui. Se ela é implantada, logo é arrancada. Não tem esse negócio de ficar aí tumultuando. Então, entra ali, se divirta, gaste o seu tempo, leia os comentários, curta os comentários. Se tiver que responder a alguém que tu tem uma resposta, às vezes eu não tenho a resposta e você pode ter a resposta. Eu não sou dono da verdade. Eu tenho apenas uma parte da verdade, como todos. Pois no mundo de provas e expiações, a verdade nunca é absoluta, ela sempre é relativa. Relativa ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Se você tem a compreensão, você tem o entendimento, tem respostas. Às vezes, uma pessoa lá que fez um comentário está triste, apenas uma palavrinha, e qualquer um de vocês escreve lá, vai animar aquela pessoa. Ela vai se sentir acolhida. Talvez a maior necessidade hoje de muitas pessoas é realmente o acolhimento. Se o nosso canal aqui está crescendo, é porque aqui nós acolhemos. Nós, quando eu digo nós, não sou só eu, vocês também estão acolhendo os outros que aqui estão, que participam, fazem parte. Porque o canal não é meu, está no meu nome. O canal é nosso, de vocês. Aqui é um espaço que foi criado para que todos possam ocupar e se sentir bem. É como um jardim florido e ensolarado, e também com árvores, com sombras frondosas, para que cada um se sinta acolhido, se sinta bem, se sinta confortável. Eu não estaria aqui trabalhando muito mais horas por dia do que quando eu trabalhava no meu tempo de profissional, quando eu trabalhava para construir a família, pagar a faculdade para os filhos, fazer a minha responsabilidade, a minha tarefa, como qualquer ser humano. Trabalhar para viver, porque nós trabalhamos para viver. Na verdade, a humanidade trabalha para sobreviver. Esta é a verdade. É um tempo que vai terminar, mas ainda não terminou. Eu não trabalharia hoje 12, 13, 14, tem dias que eu chego a 15, 16 horas. Se não fosse para acolher aquele que precisa ser acolhido, passar uma mensagem de conforto,
dar um pouquinho de ânimo para aquelas almas que estão querendo desanimar agora, na reta final. Eu tenho um texto lá, mais ou menos de alguns anos, não lembro quanto, 5 ou 6 anos. Eu acho que o título é Não Desista Agora, porque agora não é hora de desistir. Agora é hora de arregaçar as mangas e dar o melhor de cada um. É hora de olhar lá no fim da caminhada, no fim da estrada. Tem já uma bandeira hasteada. É a bandeirada final que vamos receber quando cruzarmos aquela linha. Não podemos desistir porque chegamos até aqui depois de tantos e tantos milênios. Não são poucos milênios, talvez 100 mil anos, 200 mil anos. Nós somos velhas almas, calejadas, maltratadas, mas muito experientes. Um conhecimento extraordinário, mesmo que está lá no subconsciente no momento, mas nós vamos lembrar de tudo isso. E vamos levar esse conhecimento conosco, mas também vamos mostrar para o universo infinito quem nós somos de verdade, porque nós somos o produto de nós mesmos. A soma das nossas experiências, das nossas vivências, aquilo que nós decidimos experienciar na luz e na sombra, neste mundo de polaridades. Nós somos também trabalhadores da última hora, cada um dando um pouquinho de si. Essas crianças que chegam hoje são as ditas crianças arco-íris, diamantes, esmeralda. Dê o nome que quiser, mas elas são sementes estelares, porque elas trazem dentro de si a luz, a força, a energia e a frequência da verdadeira semente, porque elas vêm para ancorar a energia da Terra para dar o último giro na mudança do ciclo, na transição. Essas crianças são verdadeiras pérolas, são pepitas de ouro valiosas. A sua presença já é suficiente para que a missão delas se cumpra, porque elas são ancoradoras da luz. Mas você também tem um trabalho, você também tem uma missão. Não se lamente, porque eu não estou fazendo nada, eu queria fazer, mas não sei o que fazer. Veja aqui os exemplos que eu dei. Seja a tua melhor versão. Tenha as intenções sempre voltadas ao bem. Você já está fazendo o teu processo missionário de transformar. Porque se você ancora a energia positiva, você está ajudando a Terra a dar o tombo final para a transição. Se o nosso planeta vai deixar de ser provas e expiações para ser um planeta, um mundo de regeneração, a tua luz, a tua frequência vai ajudar a atingir esse ponto, o ponto de mutação. Então, como você não tem nada para fazer, não acredite nisso. Não queira fazer o que os outros fazem. O que os outros fazem já estão fazendo, não é preciso que alguém faça. Faça diferente. Faça a tua parte. Coloque a tua frequência. A tua frequência é como uma pecinha de um grande quebra-cabeças. Vai encaixar naquele lugar certo, não vai encaixar no lugar do outro. Por isso não queira ser igual ao outro. É você, o teu formato,
com a tua frequência, com a tua energia, que vai encaixar no lugar certo. Você já veio pronto. Tu só precisa se fortalecer dentro daquilo que já é. E você é um trabalhador de última hora. Um trabalhador da última hora porque é a última encarnação. E é o final também desta encarnação, porque nós estamos indo para o final. Você não nasceu hoje. Você já tem uma porção de anos aqui nesta vida atual, nessa encarnação atual. Quantos anos nós temos ainda, cada um de nós? Depende do plano de alma, mas estamos indo para o final, para a última hora. Mas vamos cumprir com aquilo que nós nos propusemos antes desta encarnação. Lembre-se que muitos de nós nos preparamos, não na última encarnação antes dessa, muitas antes. Porque o aprendizado não é suficiente numa encarnação apenas. As experiências vividas, os trabalhadores da última hora foram se preparando ao longo de várias encarnações para chegar aqui e cumprir a sua missão. Mesmo que não esteja lembrando conscientemente, mas está tudo lá no subconsciente. E no momento certo, na hora certa, dá aquele estalinho e parece que vem a informação. Sem que ninguém tenha que te dizer, porque está dentro de você. E vai vir para a consciência e você vai saber o que fazer. Mas é preciso se permitir, porque choramingar pelos cantos e achar que depende de alguém que lhe diga, que lhe mostre o caminho, não vai adiantar. Por isso que muitas vezes alguns me pedem aqui, o que eu devo fazer? Eu não tenho o manual da alma dos outros, aliás, eu não tenho nem o manual da minha alma. É tudo consciência. Está na consciência, é como um livro. Vire a página, vê lá o que tem de novo. Você vai encontrar as respostas. As respostas não estão nos outros. Nós não dependemos de ninguém. Não dependemos de nada que esteja fora. Dependemos única e exclusivamente do que já está em nós. A bagagem já foi montada, trazida e arrumada ao longo de todas as encarnações. Está tudo ali. É só abrir a mala e tirar para fora a bagagem que está lá dentro, porque está tudo arrumadinho. Não vai faltar nada. Todas as ferramentas, todos os mecanismos necessários para cumprir com essa última hora, esse último trecho, essa última parte da estrada, já está ali, dentro de cada um. Então, espero realmente que cada um de vocês tenha compreendido um pouquinho mais da função que cabe a cada um, porque nós somos os representantes dos extraterrestres, dos irmãos galácticos. Eles já disseram tantas vezes, vocês são nós encarnados na Terra. O que precisa dizer mais que isso? Nós não dependemos deles para fazer essa parte final. Eles contribuíram com aquilo que nós não tínhamos condições. Agora, o que sobra para fazer, que nos cabe, é nós que vamos fazer, os encarnados. E tem muito encarnado pronto para cada função. Se não é para mim, é para o outro, mas alguém vai fazer a função. Eu só tenho que me preocupar com a minha parte e você com a tua parte. E assim é o plano divino. Perfeito. Sem falhas.
Precisamos acreditar, confiar e perseverar. Seguir adiante. Não esmorecer agora, porque agora não é hora de lamentações. Agora é hora de comemorações. Tudo se afunila para o evento final. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.